pessoal, então vamos iniciar a correção do nosso módulo 6. Vamos direto para a letra A, onde perguntava se os gráficos acima são de variáveis contínuas ou discretas e pedia para vocês justificarem as respostas. Já deixei anotado aqui que os gráficos eles representam duas situações que envolvem variáveis discretas, visto que as variáveis assumem apenas valores inteiros e positivos. Então, aqui no caso das mesas e cadeiras, só vai estar assumindo valores como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em diante. Não assume valores como 4,2, 4,25 ou 3,8, certo? Sabendo disso, então, ambas as situações, né, envolvem aí variáveis que são discretas, beleza? E aí a gente já poderia completar aqui na nossa tabela, indicando que são variáveis discretas. Agora a gente vai continuar completando essa tabela a partir do gráfico 2, certo? Vamos dar uma olhadinha na taxa de variação e qual padrão ali que está seguindo. Então aqui no gráfico 2 a gente percebe que é uma taxa de variação constante, ou seja, a variação aqui em relação ao eixo Y é sempre de 2 unidades. Aqui também vai se repetindo, então a cada uma unidade variada ali no eixo X, a gente vai ter 2 unidades variadas para todos os pontos e esses pontos, né, esse gráfico segue o padrão ali de uma reta. A gente conseguiria traçar uma reta. Então, basta a gente completar, que é uma taxa de variação constante e segue o padrão de uma reta. Já no gráfico 1, a gente consegue perceber que essa variação não é constante, é uma variação que é crescente. Por exemplo, aqui, essa diferença, a gente consegue observar que as diferenças vão se tornando cada vez maiores. E está seguindo o padrão ali de uma curva, certo? Então, segue o padrão de uma curva. Bastaria a gente anotar, então, uma taxa de variação crescente e segue o padrão de uma curva. Agora vamos lá para a nossa segunda tarefa, que era bem similar. Então, a gente pode ver aqui o gráfico 3 e o gráfico 4, né? Que eles são um pouquinho diferentes, porque eles não têm os pontos espaçados. A gente consegue ver que são pontos contínuos, formando ali linhas contínuas. Ou seja, os gráficos eles representam duas situações que envolvem variáveis contínuas, visto que elas assumem valores pertencentes ao conjunto dos números reais. Então, vai estar assumindo valores como 2,5, 2,57 e todos os valores entre 2,5 e 2,57. Então, vai estar assumindo todos esses valores reais. Bastaria a gente completar, então, aqui na nossa tabela também. Vamos lá, colocando aqui que são variáveis contínuas em ambos os casos. Já a taxa de variação, vamos dar uma olhadinha na taxa de variação do gráfico 3, a gente percebe que essa taxa de variação é uma taxa de variação constante. Uma reta sempre vai ter uma taxa de variação constante. Então, a gente consegue perceber, por exemplo, que a mesma variação que tem aqui, onde a gente variou 10 unidades nesse eixo, vai ter uma variação aqui de 50. Se a gente variar mais 10 unidades nesse eixo, a gente vai ter uma mesma variação aqui de 50. Então, deixa eu anotar aqui para vocês. Se a gente varia 10 unidades aqui, aqui vai variar 50 unidades. Se a gente varia 10 unidades aqui, aqui continua variando 50 unidades. Ou seja, uma taxa de variação que é constante. E a gente já consegue afirmar que é um segmento de reta, não sendo uma reta porque é um pedaço de uma reta, certo? Mas também vai estar seguindo o padrão aí de uma reta. Já no gráfico 4, a gente percebe que é uma curva. Se a gente pega aqui uma variação de 2 unidades no eixo X, a gente vai ter uma variação determinada aqui. Se a gente pega uma mesma variação de 2 unidades, a gente percebe que essa outra variação já seria muito maior, ou seja, é uma taxa de variação crescente. Então, a gente pode anotar uma taxa de variação crescente e é uma curva.
Então eu espero que vocês olhem para essas tabelas, olhem para os gráficos, entendam o que significa ter uma taxa de variação constante, crescente, certo? O que isso determina no gráfico. Então uma variável discreta e contínua também, o que isso vai determinar no gráfico. Certo, galera? Então chegamos ao fim desse segundo bloco de tarefas. Espero ter ajudado bastante vocês e qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários do vídeo, beleza? Muito obrigado.